Oi pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa aula sobre tabela periódica, tá? Essa é a nossa primeira aula do Bienal 2, tá bom? Então eu vou explicar o conteúdo para vocês, depois a gente faz os exercícios juntos, ok? Então vamos lá. Pessoal, antes de eu entrar na nossa aula, eu quero só mostrar para vocês algo importante com relação à tabela periódica, né? O nome já fala, né? Tabela periódica tem a ver com períodos, né? Deixa eu só fechar aqui a porta, peraí. Tem a ver com períodos, tá? Só que é óbvio que, como tudo na química, lembra quando a gente estudou a evolução dos modelos atômicos? A tabela periódica ela também passa por essa evolução, tá? Então, eu vou mostrar para vocês mais ou menos como que aconteceu essa evolução, tá? Mostrar as tabelas periódicas, as tabelas, né, de elementos que já existiram. E depois a gente vai para nossa tabela periódica atual, tá bom? Então, a tentativa de organizar os elementos químicos existentes, né, começou lá com Dalton, tá? E ele fez isso em ordem crescente de massa atômica, tá? Então, essa imagem aqui que vocês estão vendo, ó, é a primeira organização, assim, que teve de elementos químicos que começou lá com Dalton, tá? Depois de Dalton, a gente teve as tríades de Doberener. Doberener, ele percebeu que em grupos de 3 elementos, óbvio, né, que elementos selecionados, ele percebia que existia certa semelhança de propriedades químicas dessas substâncias. Então, por exemplo, uma das tríades era o enxofre, selênio e telúrio. Ele percebia que a média, se eu somasse a massa do primeiro e do último e dividisse por 2, dava a massa do meio. E ele percebeu que existia propriedades químicas semelhantes dessas substâncias. Então, ele organizou os elementos em grupos de 3, tá? Aí também não deu certo, né? Essa propriedade que ele desenvolveu, esse jeito de organizar os elementos químicos, ele dava certo até certo ponto, até certo elemento químico. Depois ele parava de dar certo, né? Depois a gente teve o parafuso telúrico, né, que também organizava por ordem de crescimento de massa, né? É como se os elementos estivessem dispostos nesse parafuso, em volta desse parafuso, né? Conforme fosse crescendo o número de massa dessa substância. E aí, na vertical, os elementos que coincidiam na mesma vertical, eles tinham propriedades semelhantes, mas também acontecia que tinha faixas que dava certo, outras faixas que não davam certo, então também não foi um modelo que eles usaram, né? Não teve seguidores para esse modelo. Depois tem a lei das oitavas, né? Na lei das oitavas ele usa do, ré, mi, fá, sol, lá, si. E aí também colocou em ordem crescente de massas atômicas, ele percebia que de 8 em 8 elementos químicos as propriedades se repetiam, mas também isso acontecia até uma determinada parte da tabela, né? Até uma determinada parte dos elementos químicos, depois deixava de acontecer, então também não deu certo. E aí que entra Mendeleev, né? Mendeleev, a história é até interessante, porque ele sonha, ele tentando organizar, né, os elementos da tabela periódica, tentando colocá-los em ordem de juntar eles em grupos, né, de propriedades químicas, e aí ele faz um joguinho de paciência, sabe? Ele escreve em cartas todos os elementos químicos já existentes e ele vai separando em grupos de elementos de propriedades semelhantes, são todos os elementos que em determinada propriedade ficavam num bolinho, depois outra propriedade ficava em outro bolinho, e aí ele acaba adormecendo, né, jogando esse jogo que ele tentando produzir uma tabela, algo que a gente pudesse consultar e fosse simples de encontrar os elementos químicos, ele adormece e aí ele sonha com uma tabela onde todos os elementos estavam organizados por sua propriedade química,
né? E aí, a hora que ele acorda, ele desenha essa tabela, e aí o que ele desenha é isso aqui, ó, tá? Essa imagem que vocês estão vendo é isso que é essa primeira tabela periódica, né? Que tá por períodos de propriedades químicas, né? Então, elementos com mesma propriedade, eles estão na vertical, tá? Na vertical não, desculpa, na horizontal, tá? E na vertical eles só estão organizados pelo número atômico, pela massa atômica mesmo. E aí, depois disso, né, Mayer também teve as mesmas ideias que Mendeleev, né? Mas na hora que entra na jogada Moseley ele verifica o seguinte, eu vou até ler para vocês, tá? No início do século XX, por volta de 1913, vocês percebem que a época é bem próximo com a época do descobrimento dos modelos atômicos, né? O inglês Moseley examinou os espectros de raio-x característicos de cerca de 40 elementos. Nesse estudo, ele descobriu que todos os átomos de um mesmo elemento químico tinham uma carga nuclear, quantidade de prótons idêntica, o que indicava que possuíam o mesmo número de prótons em seus núcleos. O número de prótons que um elemento possui em seu núcleo corresponde ao número atômico. O físico observou que quando os elementos eram colocados em ordem crescente de números atômicos, suas propriedades se repetiam periodicamente. Então, qual que é o erro dos outros cientistas? Eles estavam colocando em ordem de massa atômica. Né? Ele percebe, ele verifica que para um mesmo elemento químico, todos os átomos de um mesmo elemento químico tinham o mesmo número de prótons, né? E aí ele chama esse número de prótons de número atômico, como a gente já estudou, né? O Z. E aí ele coloca os elementos não em ordem de massa, mas sim em ordem de número atômico. E aí sim as coisas começam a fazer sentido. Não que os outros cientistas não estavam corretos em tentar organizar a tabela periódica por propriedades químicas, mas eles estavam fazendo isso pelo jeito errado. Eles estavam usando a massa atômica, enquanto era para dar certo, né, o que eles estavam pensando, a gente precisava usar o número atômico. E aí Moseley ele chegou à conclusão que o número atômico podia ser usado como um critério de organização dos elementos químicos, em vez da massa atômica. E aí que ele usa esse método, né? E aí vamos ver o que aconteceu. Ó. A aplicação desse padrão corrigiu as falhas existentes na tabela de Mendeleev e de Mayer. As poucas lacunas que ainda persistiam na tabela foram preenchidas mais tarde por alguns elementos descobertos e outros que são sintetizados em laboratório. Assim, chegou-se a uma versão da tabela periódica muito parecida com a que temos atualmente. Só foram adicionando elementos químicos novos, né? Foram adicionando elementos químicos novos que eram descobertos, né? Então, Ellen, eu preciso saber dessa história toda? Não. Eu acho que o mais importante é você saber que a tabela periódica ela é organizada por períodos, né, de repetição de propriedades, e ela foi, assim como os nossos modelos químicos, os modelos atômicos, perdão, eles foram construídos com o tempo, a tabela periódica também. O conceito de tabela, o conceito dessa organização, ele foi construído conforme os anos foram passando, tá? Mas os grandes responsáveis pela tabela periódica que a gente tem hoje é Mendeleev e Moseley, tá bom? Acho que é a parte mais importante que vocês precisam saber, tá bom? Então, como que é a nossa tabela periódica atual? Tá? Ela é disposta em ordem crescente de número atômico, tá? Então, se você olhar aqui, ó, o número atômico do hidrogênio é 1, do hélio é 2, depois volta lá para a segunda linha, do lítio é 3, do berílio é 4, do boro é 5, do carbono é 6. Tudo isso está acontecendo em ordem de aumento do número atômico, tá bom? Originam os períodos nas linhas, né, na horizontal, e as 7 linhas da tabela periódica correspondem exatamente às 7 camadas de distribuição eletrônica.
e originam as famílias ou grupos na vertical, e os elementos presentes na mesma família apresentam propriedades químicas semelhantes. Então, na nossa aula de hoje, o que a gente vai aprender? A gente já viu como que a tabela periódica foi produzida, né? E hoje a gente vai aprender a encontrar algumas informações dentro da tabela periódica, tá bom? Principalmente com relação à distribuição eletrônica que a gente aprendeu nas aulas passadas, tá bom? Então, vamos lá. Nas linhas, deixa eu pegar a caneta aqui. Nas linhas, ó, aqui, é o que a gente chama de períodos, tá? Na tabela periódica, nós temos 7 períodos. Esses elementos que estão aqui, ó, é como se eles estivessem nessas casinhas aqui, tá bom? É que não cabia, né? Se a gente pusesse esses elementos aqui, a tabela periódica ia ficar enorme e iria desorganizar tudo aquilo que precisava estar organizado, tá? Mas esses elementos aqui, o laranjinha, esse aqui são os lantanídeos e os roxinhos aqui, os rosinhas, são os actinídeos, tá bom? Então, aqui a gente tem 7 períodos, tá? Período 1, período 2, período 3, 4, 5, 6 e 7. Os lantanídeos é período 6 e os actinídeos é período 7, tá bom? E a gente tem as linhas na vertical, que daí são as famílias, né? Família 1A, família 1A, família 2A, 3B, 4B, 5B, 6B e assim por diante, tá bom? Os elementos representativos que a gente fala que são os mais importantes são os As, tá? 1A, 2A, depois 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Esses aqui, ó, a gente vai chamar de representativos, incluindo os lantanídeos e os actinídeos, tá? Representativos não, desculpa, são os elementos de transição e os As, né? Família 1A, 2A, 3A, 4A, que são esses. E esses, a gente vai chamar, esse aqui também, a gente vai chamar de representativo, tá bom? Deixa eu apagar para ir mostrando para vocês as coisas importantes. A família 1A, com exceção do hidrogênio, né? O hidrogênio ele não tem família, tá? Ele está situado ali porque ele é o primeiro elemento da tabela periódica. Mas a família 1A, como está escrito aqui, a gente chama eles de metais alcalinos. A família 2A, começando ali para o berílio e indo até o rádio, a gente chama eles de alcalinos terrosos. A família 3A, a gente chama de família do boro. A família 4A, a gente chama de família do carbono. E a família 5A, a gente chama de família do nitrogênio. A família 6A, a gente chama de actinídeos. E a família 7A, a gente chama, a família 6A a gente chama de calcogênios, a família 7A de halogênios e a família 8A de gases nobres, tá bom? Então, a família 6A, calcogênios, 7A, halogênios e 8A, gases nobres, tá bom? Então, eu já falei o nome de cada elemento, o nome de cada família. Falei para vocês quem são os representativos, quem são os de transição. Mostrei quem são os lantanídeos e quem são os actinídeos, tá bom? E aí, vou falar um pouquinho sobre o estado, tá? Sólido, líquido e gasoso para vocês, tá bom? Deixa eu pegar a canetinha. Oxe, já tá. Os elementos que estão escrito em preto, eles são sólidos, tá? A temperatura ambiente, então você percebe que é a grande maioria da tabela periódica, né? Os que são líquidos, eles estão escrito em vermelho, tudo isso é temperatura ambiente, que é 25 graus Celsius, que é o mercúrio, tá? Que tá aqui, e o bromo, tá?
Eles são líquidos à temperatura ambiente. Os que estão escritos de azul, eles são gasosos à temperatura ambiente, que daí é o hidrogênio. Aí esses elementos aqui, ó, nitrogênio, o oxigênio, o flúor, o cloro e os gases nobres, tirando o último aqui que ele é desconhecido, tá bom? Os elementos que estão em cinza é desconhecido, o estado dele, a temperatura ambiente, tá? No geral, eles são elementos sintéticos em laboratório, tá? São feitos em laboratório, por isso que a gente não conhece o estado dele a temperatura ambiente, tá bom? Não é algo muito importante para vocês saberem, né? Eu acho que o mais importante é vocês saberem que eu tenho os 3 estados dentro da tabela periódica à temperatura ambiente, e eu tenho os elementos que a gente chama de cisurânicos e transurânicos, tá? Os cisurânicos, eles são naturais, né? E os transurânicos, eles são sintéticos, tá bom? O urânio tá aqui, ó. Tá? Os que vêm antes do urânio são naturais, e os que vêm depois do urânio, todos os elementos que têm número atômico maior que 92 são sintéticos, tá bom? Que mais que eu preciso falar a respeito da tabela periódica? Eu acredito que seja só isso, tá bom? Eu acho que se surgir algo nos nossos exercícios, eu volto e explico para vocês, tá bom? Deixa eu tirar aqui. Aqui, ó. Vamos lá. Dentre todos os elementos que a gente consegue classificar eles de acordo com suas propriedades gerais, tá? Que daí são os metais, os ametais, os semimetais e os gases nobres, tá? A grande maioria da nossa tabela é metálica, né? Como você tá vendo. Eu tenho uma parte que é de ametal, que são os laranjinhas aqui, né? Os amarelinhos. Os semimetais, que têm características intermediárias entre metal e ametal. Os metais é todo mundo aqui que tá de cinza, ó. Tá? Toda essa galera aqui, ó. Todo mundo aqui é metal, tá? E a gente tem os gases nobres, que são os azuisinhos aqui, e o hidrogênio, que ele não entra em nenhuma classificação, tá? Ele é hidrogênio, hidrogênio é o hidrogênio, tá ok? Vamos às propriedades, olha aqui, ó. Os metais, que são a maioria, eles são bons condutores de eletricidade, calor, são maleáveis e dúcteis, né? Dá pra gente fazer fio e fazer lâmina deles. Possuem brilho, são os sólidos, com exceção do mercúrio, tá? Que ele recebe todas essas características, mas ele está no estado líquido. Os não metais são os mais abundantes na natureza, tá? É o que a gente encontra em maior quantidade na natureza, mas não é o que a gente encontra em maior quantidade na tabela periódica, tá? E ao contrário dos metais, eles não são bons condutores de calor e eletricidade, não são maleáveis e dúcteis e não possuem brilho como os metais. Os gases nobres são no total 6 elementos e a sua principal característica é a sua estabilidade química, tá? Ou seja, eles possuem uma pequeníssima capacidade de se combinar, de se ligar a outros elementos. Tem gente que chama esses elementos, ao invés de gases nobres, de gases inertes, tá? Porque não tem a tendência de reagir com ninguém. O hidrogênio é considerado um elemento à parte, por ter um comportamento único, e os semimetais são todos sólidos em condições ambientes e eles apresentam semelhanças entre metais e ametais, tá bom? Aí eu já falei, né, para vocês as famílias. E aí eu quero falar um pouquinho para vocês, eu acho que provavelmente é uma das partes mais importantes, assim, da nossa aula, tá? É a relação da distribuição eletrônica dos elementos que a gente aprendeu nas nossas aulas passadas com relação
a tabela periódica, tá? Se você observar, é que eu não gostei. Aqui, ó, essa aqui tá melhor. Se você observar, eles estão organizados de um jeito que facilita a gente descobrir principalmente a quantidade de elétrons que o meu elemento tem na camada de valência e qual é o subnível mais energético, tá? Se você observar, a família 1A e 2A, que é o metal alcalino terroso. Oxi, peraí. Deixa eu voltar. Opa, mais chato. Ah, deixa eu ir lá no último, de novo. Pronto. Se você observar aqui, como eu estava falando, deixa eu só voltar. A tabela periódica tá de um jeito, tá organizada de um jeito que facilita eu saber se o meu elemento químico tá. Qual o número de. Opa! Pera. Qual o número de elétrons que ele tem na camada de valência e qual é o subnível mais energético, tá? O último da distribuição de Linus Pauling. E como que é essa organização, tá? Se a gente for ver aqui da família 1A, que é esse elemento, essa família aqui, ó, família 1A, se vocês conseguirem perceber aqui, né, no lugar desse 1S, o elemento que a gente tá falando, né, quando a gente representa ali com um S, é o hidrogênio, tá? Ele tem quantos elétrons na camada de valência? Ele tem 1. Então a distribuição dele é 1s1. Um elemento aqui, ó, que tá logo abaixo do hidrogênio, que é o lítio. O lítio tem número atômico 3. Como é que fica a distribuição dele? 1s2, 2s1. Então, gente, olha aqui. O lítio que tá aqui, ó, ele termina em 2s1. O elemento que tá do lado do lítio vai terminar em 2s2. Vou provar para vocês como é isso. Aqui. No berílio, ele não tem 4 elétrons na camada de valência. 1s2, 2s2. Você viu que coincide o último subnível com a localização dele na tabela periódica? Aí o elemento que está logo abaixo do lítio, ele vai terminar em 3s1. O elemento que está do lado desse elemento aqui que terminou com 3s1, que é esse aqui, ó, vai terminar em 3s2. Ok? Então, Ellen, como é que dá para eu lembrar, olhando para a tabela periódica, como é que eu consigo saber qual que é o subnível mais externo? É só olhar a localização dele. Para eu saber qual a camada, eu só olho o período, tá? Então, eu tenho período 1, período 2. Oxe. Peraí, deixa eu apagar que ficou feio. Período 2. Período 3. É que fica muito feio aqui. Deixa eu fazer menorzinho. 2. Período 3. Peraí. Período 4. 5. 6. E 7. Tudo bem? Então, pessoal, a camada de valência por exemplo, esse elemento aqui, ó. Só para vocês entenderem, desse elemento aqui, ó.
a camada de valência dele vai ser a camada 2, porque ele está localizado no período 2, ok? E quantos elétrons que vai ter? Ele vai ter 2s1, 2s2, 2p1, ok? Deixa eu escrever para vocês. Ó, aqui é S1, aqui é S2, aqui é P1, aqui é P2, aqui é P3, aqui é P4, aqui é P5 e esse daqui é P6. Não é muito importante vocês saberem agora com relação aos de transição, tá? Que são esses e esses. Eu vou falar numa próxima oportunidade, tá? Eu só quero que vocês saibam mesmo com relação aos representativos, tá? Que é a família 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A, tá bom? Então, por exemplo, ó, esse elemento que tá aqui, ó, tá localizado aqui. Qual vai ser a distribuição da camada de valência dele? Vai ser no período 4, tá? Aí, ele vai terminar em P2, então, vai ter o 4s2, 4p2. Quantos elétrons que ele tem na camada de valência? 4. 2 mais 2, 4. Agora, de novo, só para vocês irem treinando, tá? Um elemento que tá aqui, ele termina em P6. Se ele tá no período 6, então, ele vai ter 6s2, 6p6. Quantos elétrons que ele tem na camada de valência? Tem 8 elétrons, ok? Um elemento que tá aqui, ó, ele é 6s2. Um elemento que tá aqui, ó, ele é 3s2, 3p1. A gente vai fazendo a distribuição da camada até chegar no ponto de parada do meu elemento, que nem esse que eu acabei de fazer para vocês, é P1, né? Período 3, então termina em 3p1. Então, o que falta para chegar no P1? O 3s2, né? Só para eu fazer a distribuição da camada de valência, que é o mais importante, né? Lembra que eu falei para vocês que o mais importante da distribuição eletrônica é a gente conseguir descobrir quantos elétrons que o elemento tem na camada de valência? É o mais importante. Então, é isso que eu quero de vocês com relação a essa distribuição aqui. Tá bom? Então, Ellen, o que é importante? Vamos lá, deixa eu voltar. O que é importante? É importante eu saber que a família 1A e 2A vão terminar em S, tá? Dependendo do período que o meu elemento tá, a camada de valência dele vai corresponder ao período. Se ele tá no período 4, eu vou ter 4 camadas. Se tá no período 5, eu vou ter 5 camadas e assim por diante. Os de transição vão sempre terminar em D. Esses aqui, ó, que são os representativos, eles vão sempre terminar em P. Então, os representativos vão ficar em S e P. Os de transição vão ficar em D e F também, tá bom? Em D e em F, tá ok? Vamos fazer exercício? Eu vou lá abrir a apostila de vocês, tá bom? Deixa eu achar aqui, ó, por aula.